Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma jornada de lições e essa semana nós estamos meditando na Palavra de Deus, falando sobre o bom perfume de Cristo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Bora lá para o nosso estudo de hoje e vamos dar continuidade ao bom perfume de Cristo. E ontem eu falei que nós somos o instrumento que manifesta o que? O bom perfume de Cristo. Se você, nós somos esse instrumento que manifesta esse bom perfume, essa boa fragrância, nós vamos aprender hoje como é feito essa fragrância, como é feito esse perfume. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Então chama aí todo mundo e fala, vem aprender um pouco mais nessa jornada da terça-feira de lições. Vamos lá? Então, nós vamos estar lendo aqui o mesmo versículo que nós lemos ontem, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Diz assim, ó, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós falamos sobre isso ontem, sobre manifestar, sobre anunciar, sobre se deixar perceber, não é verdade? Mas de que maneira, né? Como? Nós sabemos que nós somos esse instrumento precioso que Deus usa, mas de que maneira esse perfume, esse aroma pode sair de nós, não é verdade? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, como é feito um perfume? Para produzir ou criar um perfume é necessário misturar água, álcool e a fragrância escolhida. Na composição da fragrância estão os óleos essenciais. São eles que dão a cada perfume a sua característica singular. Enfim, esses óleos podem ser tanto naturais quanto sintéticos, né? No primeiro caso, eles são extraídos de flores, frutos, sementes, folhas e raízes, de forma natural, né? No segundo caso, eles são reproduzidos em laboratório. Em todo o processo de produção, obter a fragrância é o mais complicado. De todo esse processo que nós falamos, de toda essa mistura aqui, o que é mais difícil é o que? É a fragrância, você obter a fragrância. Mas vamos lá. Hoje eu trouxe algumas coisas aqui, né? Algumas metáforas, algumas comparações, para nós estarmos aprendendo algo muito interessante. Desses três ingredientes aqui, do álcool, da água e da essência, que seria o óleo, né? Como está falando aqui, dessa fragrância, são eles que dão a cada perfume a sua característica, ou seja, são os óleos essenciais que dão a cada perfume uma característica singular. Então vamos lá. O que eu trouxe para vocês aqui hoje? Nós precisamos entender que o nosso corpo, eu acredito que a maioria já sabe, tem 70% o quê? Composto por água. Ou seja, o nosso corpo, 70% dele é composto por água, que ajuda a hidratar, a levar os nutrientes como oxigênio e sais minerais até as células, além de expulsar das substâncias tóxicas. Então nós somos o que? Compostos por água, ó, um elemento ali. Muito bem, qual que é o papel do álcool? É diluir a essência e servir de veículo, ou seja, carregar a essência diluída para a nossa pele. Então, o álcool não é qualquer álcool que é usado, mas um álcool puro e neutro. Nós podemos entender aí por álcool puro e neutro que a palavra do Senhor, ela faz o quê? Ela serve como um veículo, na verdade, para ir até as nossas células e diluir muita coisa para que nós possamos o quê? Para que nós possamos viver, compreender a palavra de Deus. Então aqui só trazendo assim vamos fazer uma simbologia aqui deste álcool puro e neutro, que seria para nós? Seria a palavra que vai diluir tudo aquilo que é mal, que vai tirar tudo aquilo que é impuro, no sentido de deixar só aquilo que é bom. Porque se o nosso corpo, que ele é também composto por água, ele faz todo esse processo de ajudar a hidratar, de levar nutrientes, oxigênio, mas quando se fala na composição de um perfume, quando se fala na composição de uma fragrância, é necessário ter o quê? Não somente a água, mas também ter o álcool junto com a água. Quantidades pequenas, mas é importante.
Então vamos lá. De tudo isso, depois vem o quê? Vem o óleo, né? Vem a fragrância. E olha que coisa maravilhosa. Quando a fragrância é muito pura, é porque tem uma alta concentração de óleo. E é raro e mais difícil de ser encontrado. Por quê? Porque a sua fixação é muito intensa. Então nós percebemos aqui que a fragrância muito pura é porque ela contém bastante óleo essencial e é o mais raro de se achar. Então, os ingredientes são basicamente os mesmos na formulação: água, álcool e óleo. O que muda é a forma como são utilizados, ou seja, e também o equilíbrio entre a quantidade de cada um deles. Então aqui, né, fazendo um apanhado, nós podemos entender que a água é importante, seria o nosso corpo, não é verdade? Seríamos nós, essa água. O álcool é importante, trazendo aqui um álcool puro e neutro, nós podemos dizer que a palavra, quando entra em nós, ela faz isso, ela faz essa separação, né, daquilo que é bom e daquilo que é ruim, purificando ali, matando todos os micróbios, vamos dizer assim, né, do pecado. Então, o álcool faz isso, né, ele mata todos os micróbios do pecado. Olha, coube certinho, porque quando ele entra ali, ele vai limpando e vai eliminando tudo. E o óleo? O óleo simboliza a presença do Espírito Santo de Deus em nós, porque nós sabemos que no Antigo Testamento o óleo era usado para ungir, para separar, também para usar no incenso, para muitas outras finalidades, não é verdade? Então, no Antigo Testamento, o óleo tinha uma simbologia muito importante, porque simbolizava a presença de Deus na vida das pessoas, marcava algo, né? Marcava um acontecimento, uma consagração, uma unção. Davi foi ungido, profetas eram ungidos. Então, assim, quando lá no tabernáculo era se usado muito óleo, muito incenso, e para ter uma fragrância pura, um cheiro puro, era necessário o quê? A presença do óleo escolhido. E era assim, algo escolhido com muito critério, né? Tanto que Deus orientou como teria que ser. Então nós entendemos que a simbologia do óleo é muito importante. Por quê? Porque é a presença do Espírito em nós para nos santificar. Então, assim como o óleo era usado para curar, para o conforto, para iluminar, para ungir, o Espírito Santo faz tudo isso em nós hoje. Então, o que nós podemos entender na fabricação desse perfume, que é o único jeito, a única forma que nós vamos ter de perfumar o lugar, de manifestar, de divulgar, de se fazer percebido, é tendo o óleo do Espírito Santo em nós. Porque sem o óleo não tem fragrância, sem o óleo não tem perfume, sem o óleo não tem cheiro, não tem como. Então nós somos a água. O álcool é a palavra que entra em nós, que faz essa separação, que purifica. Mas se o Espírito Santo de Deus, que é a própria presença de Deus, não habitar em nós e não mudar tudo isso, o que pode acontecer? Não vai acontecer nada. Tanto que na palavra do Senhor mesmo fala, né? Que muitos naquele dia falarão para o Senhor: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. Com o conhecimento da palavra, nós podemos fazer muitas coisas. Por quê? Porque tem pessoas que usam a palavra de Deus para bem e usam a palavra de Deus para mal. Não é verdade? Usa para seu próprio benefício. Mas quando nós temos em nós a presença de Deus, quando nós temos em nós o Espírito Santo Consolador que veio habitar em nós, ele sim nos faz perfumar o ambiente, porque o Espírito Santo, que é esse óleo precioso, ele nos faz ter uma vida mais pura, uma vida mais santa, uma vida mais reta. O Espírito Santo nos faz ter uma vida mais dentro da palavra de Deus, obedecendo, seguindo, não é verdade? Usando os princípios da palavra de Deus de maneira certa, de maneira correta. Então o óleo, ele é importantíssimo. Por quê? Porque é ele que vai trazer esse bom perfume. Ou seja, nessa jornada nós precisamos compreender que de todos esses ingredientes, o principal é o Espírito Santo em nós. É importante ter água? Sim, porque nós somos esse veículo. É importante ter esse álcool puro e neutro, que é a palavra de Deus, que mata
todos os micróbios do pecado, não é verdade? De tudo aquilo que é impureza, vai limpando o nosso interior. Sim, é importantíssimo. Como eu falei aqui, os 3 ingredientes basicamente são os mesmos na formulação. Mas o que acontece? Muitas vezes, muitas pessoas usam de forma errada, não é verdade? Usa a palavra a seu bel prazer, do jeito que quer, para cometer até pecados, não é verdade? E muitas vezes, muitos não usam a palavra e preferem ir pelo seu próprio conhecimento, né? Pelo conhecimento da água, da carne, né? Vamos dizer assim, quando na verdade nós precisamos entender que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos santificar, para nos dar o que? Equilíbrio. O Espírito Santo nos dá equilíbrio para usarmos a palavra de maneira certa, para sabermos o que nós podemos ou não fazer. Então, que o Espírito Santo nesse dia, nessa jornada, possa te dar essa sensibilidade para entender que Ele é o principal elemento na minha e na sua vida, a pessoa de Deus dentro de nós, habitando dentro de nós, para que possamos perfumar todo e qualquer lugar por onde nós passarmos. Que você nesse dia sejamos esse bom perfume, entendendo que sem o Espírito Santo não tem como perfumar, não tem como ter esse bom cheiro, não tem como ter esse equilíbrio, não tem como ter essa pureza sem o Espírito Santo. Então, que nessa jornada de hoje você possa meditar e pensar: será que o Espírito Santo está ocupando todo o lugar do meu ser? Quantos por cento o Espírito Santo tem do seu coração, do meu coração, do nosso coração, da nossa vida, para guiar, para direcionar, para dirigir, para influenciar, para se fazer percebido, não é verdade? A 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21 e 22, diz assim, mas o que confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quem nos ungiu? Deus. Deus nos ungiu com o quê? Com o penhor do seu Espírito. Então Deus nos ungiu. Nós sabemos que o símbolo, um dos símbolos do Espírito é o óleo. Muitas outras simbologias do Espírito tem, como pomba, água, vento. Mas hoje, nessa jornada, eu queria trazer para você também a importância da simbologia do óleo, porque a única forma de sermos aí o bom perfume é termos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ok? Então, nessa meditação, que você possa trazer isso para a sua vida, em nome de Jesus, a importância da presença do Espírito Santo de Deus em nós, que é o próprio Deus habitando dentro de nós. Combinado? Deus abençoe a sua vida, que essa palavra perfume o seu coração, perfume o lugar onde você está, porque o único jeito de nós perfumarmos é termos o Espírito Santo habitando em nós, trazendo equilíbrio com a palavra de Deus, trazendo equilíbrio daquilo que somos e como temos que viver, ok? Deus abençoe a sua vida. Eu te espero aqui amanhã, em quarta-feira, para continuarmos falando sobre este bom perfume. Deus te abençoe e até a nossa próxima jornada de lições.